Oi pessoas, tudo bem? Hoje eu vou falar do Drácula, do Bram Stoker, e eu consegui essa edição linda e foi muito barata. Então, né, edições baratas e bonitas sempre ganham os nossos corações. E pra quem não sabe, a história começa com o John indo pro castelo do Drácula. E já no começo a gente já sabe que ele é um vampiro, que ele é um vilão, mas tem uma atmosfera sombria que a gente tem mais noção do que tá acontecendo do que os personagens. E a gente não sabe todos os pontos, mas a gente sabe mais que eles. E isso deu muito certo comigo, mesmo eu sendo meio medrosa pra livro de terror. Eu tava morrendo de medo da linguagem, por ser um livro de 1897 e por ser epistolar, por relatos, cartas e coisas assim. Então eu tava com medo de não dar muito certo comigo, mas no fim deu. Eu acredito muito que tem livros que dão certo com algumas pessoas e com outras não, mas esse deu super certo e eu fiquei muito feliz porque eu tava louca pra ler esse livro. Não são as cartas só do John, mas também da esposa dele, de de um amigo dele, de uma amiga da esposa e do Van Helsing, que quando ele apareceu eu fiquei muito surpresa, porque eu não lembrava que ele era dessa história. Mas mesmo sendo um livro de 1897, as personagens femininas são muito fortes. As duas personagens que aparecem mais, assim. Porque a esposa do John, eu tive um carinho tão grande por ela durante a história, porque tu não dá nada. Tu começa, o leitor começa a partir da visão do John e de um amigo. E tu pensa, tipo, tá, tudo bem. Mas ela vai aparecendo e vai criando, ela vai construindo a ascensão dela nesse livro, nessa história. E é de uma forma tão incrível. Porque, por mais que seja uma personagem, tipo, ela é só assistente, é uma personagem forte. O Bram Stoker, apesar de ter alguns machismos dentro desse livro, eu entendo pela época. Mas, ao mesmo tempo, ele cria uma personagem incrível. E todos os outros personagens são incríveis também, não tô desmerecendo eles, mas eu tive um carinho muito grande por essa personagem. E todos os personagens têm vontade de se juntar ali na missão deles e conversar e dizer, não, não é por aí, vai por outro caminho. Porque tu sabe o que tá acontecendo. Eles não. Na verdade, nem o leitor sabe o que tá acontecendo. A gente só sabe um pouquinho mais que eles. E em vários momentos, assim, eu tive dúvidas, porque tem um relato de um médico sobre um paciente dele. E daí eu fiquei tipo, por que eu tô lendo isso? Mas depois a história vai se mostrando e vai se abrindo de uma forma incrível. O final, eu não vou contar o final, não se preocupem, mas o final é perfeito, assim, tipo, fecha com a chave de ouro que precisava esse livro. Eu morro de medo de livros de terror, assim. E eu fiquei tão feliz que Drácula funcionou comigo, porque, pô, é Drácula, é um classicão, é um dos maiores vilões ou monstros da cultura pop. E eu queria muito que desse certo e no fim deu. E nossa, eu fiquei muito feliz lendo esse livro. Tem seus problemas por ser um livro mais antigo, como eu disse, tem alguns machismos, tem algumas concepções sobre o papel da mulher, sobre o papel do homem também, que o homem é o bonzão. Mas fora isso, ele é perfeito, ele não me incomodou em nada. A linguagem é muito fluida, muito mais do que eu pensei. Eu sei que não é um livro para todo mundo, porque realmente é mais antigo e é epistolar, então por mais que os capítulos sejam curtos por serem cartas, é mais quebrado, ainda que a linguagem flua muito tranquilamente. Então não é um livro que eu recomendaria para todo mundo, assim. Mas se tu quer te surpreender com um livro que tu acha que é de terror, mas eu não achei tanto assim. É terror, mas não é aqueles jump scares. Tem partes muito importantes de alguns personagens aqui que tu sabe desde o início
os amigos dos personagens não sabem. E eles vão criando toda a missão pra achar o Drácula e pra achar os motivos do Drácula e pra entender. Ao mesmo tempo que tu vai montando algumas peças do quebra-cabeça junto com eles, tu tem algumas outras que eles não têm. Isso foi incrível pra mim, de tentar não achar o mistério, mas de me fazer ficar mais envolvida ainda na história. Um recurso do autor que deu muito certo comigo e eu acho que vai dar muito certo com muitas pessoas. E nossa, eu amei esse livro, eu realmente adorei ele. Eu tava morrendo de medo, mas deu muito certo. E me deixou muito feliz por ler mais um clássico do terror, assim, e dos grandes monstros da cultura. Então, eu acho que é isso. E beijos, até o próximo vídeo.